menininhos, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais uma videoaula do componente curricular matemática. Essa aula será voltada para os alunos do 4º ano. Só relembrando, nas aulas passadas, nós falamos sobre ângulo. Aprendemos que o ângulo reto ele mede 90 graus. Aprendemos que o ângulo agudo ele mede menos que 90 graus. E falamos também do ângulo obtuso, que é aquele ângulo que mede mais que 90 graus. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto novo. Nós vamos falar sobre a multiplicação. Bom, primeiramente nós precisamos compreender que a multiplicação ela tem alguns termos que nós vamos chamar de fator ou multiplicando, fator ou multiplicador, e nós temos aqui o produto, que seria o resultado dessa multiplicação. Então vejam, aqui eu tenho, por exemplo, a multiplicação 3 vezes 12. Primeiramente eu vou multiplicar aqui por aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 3 vezes 2, vai dar quanto? 6. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, 3 vezes 12 são 36. Nesta multiplicação, os termos que nós temos são esses que eu acabei de falar para vocês, né? O multiplicando, o multiplicador e o produto. Bom, na multiplicação também, nós temos um elemento que é chamado de neutro e um outro elemento que é chamado de nulo. O que seria o elemento neutro? Todas as vezes que eu multiplico um número por 1, ele vai ser sempre o mesmo número. E quando eu multiplico um número por 0, vai ser sempre 0. Aí eu vou ter o quê? Um elemento nulo. Vamos observar aqui esse exemplo que eu trouxe para vocês. O elemento neutro da multiplicação. Aqui eu trouxe, por exemplo, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, vejam, o elemento neutro é esse onde eu vou multiplicar qualquer número por 1 e ele vai ter sempre o mesmo número. Tia Estácia, se eu multiplicar 100 vezes 1, vai ser o 100, vai ser o elemento neutro, porque não muda, ele repete o mesmo número. Então, 3 vezes 1, 3. 100 vezes 1, 100. Bem aqui eu tenho o elemento nulo da multiplicação. Observem para cá. Eu trouxe agora 3 vezes 0 é igual a 0. Ele é nulo. Por quê? A gente multiplica pelo 0, vai dar o próprio 0. Multiplicar 3 vezes 0. Nós já vimos aqui, que é igual a 0. Se eu multiplicar 100 vezes 0, eu também vou ter o quê? O 0. Então, nós precisamos entender que todas as vezes que nós multiplicamos um número por 0, ele vai ter sempre esse elemento nulo, que é o 0. E se nós multiplicarmos pelo número 1, ele vai ser sempre o mesmo número. Na multiplicação, nós também podemos trabalhar com a adição de parcelas iguais. Como é que funciona? Vamos para cá. Vamos ler esse probleminha juntos, vamos compreender o problema e aí nós vamos multiplicar, fazer a multiplicação. Olhem só. 3 amigos foram a uma lanchonete, cada um pediu um suco no valor de R$6 e um sanduíche no valor de R$3. Quantos reais eles gastaram juntos com o suco? Então, primeiro nós precisamos identificar aqui quem é o multiplicador, quem é o multiplicando, para que nós possamos resolver esse problema. Então, aqui nós temos, por exemplo, 3 amigos, né? 3 amigos foram a uma lanchonete. Cada um pediu um suco, eles pediram um suco no valor de quanto? De R$6. Então, o que vai nos importar agora nesse problema são esses dados. Vamos lá, quantos amigos? 3 amigos. Eles compraram, cada um deles comprou um suco de R$6. Então, aqui nós vamos fazer uma multiplicação de 3 vezes 6. Olha só, quando
nós trabalhamos com adição de parcelas iguais, nós vamos usar desta forma aqui. Foram quantos amigos? 3. Então, quantas vezes está repetindo o número 6 aqui? 1, 2, 3. E esse 6 aqui representa o que, crianças? O valor do suco. Então, cada um deles pegou um suco de quanto? De R$6. Vamos somar. Quanto é 6 mais 6? Muito bem, 12. 12 mais 6. Isso, 18. Então, aqui, nós vamos colocar o número 18. Então, 6 mais 6 mais 6 é igual a 18. E aí, como é que nós vamos fazer essa multiplicação? Porque aqui eu estou dando um exemplo para vocês da multiplicação utilizando a adição de parcelas iguais. Então, aqui, esse aqui, os 3 amigos, cada um deles comprou o quê? O suco no valor de R$6. Então, 3 vezes 6 é igual a quanto, crianças? 18. Este resultado aqui é o mesmo que esse? Muito bem, então a conta está correta. Bom, criança, agora que nós já aprendemos o que são os fatores de uma multiplicação, o que é o produto de uma multiplicação, o que é o elemento neutro, o que é o elemento nulo, nós agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da multiplicação. A multiplicação ela tem a propriedade comutativa, associativa, distributiva, mas hoje nós vamos nos reportar apenas para a comutativa e para a associativa, que é o que está no nosso livro. Bom, aqui nós temos a propriedade da multiplicação, que nós vamos chamar de comutativa. Na propriedade comutativa, quando se muda os fatores, não altera o produto. O resultado ele é o mesmo. Vamos ver aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Há 4 colunas com 3 bombons. Então, aqui, a multiplicação. Vejam, nós temos o 4 vezes o 3. Gente, o 4 vezes o 3, nós vamos chamar de quê? Que nós falamos agorinha? Fatores. São os fatores, né? Multiplicando e multiplicador. E aqui, qual seria aqui o sinal de igualdade? E a resposta do 4 vezes 3, nós vamos ter o quê? O produto. Então, 4 colunas com 3 bombons. Olha só. Ou, vamos agora inverter a ordem das parcelas, dos fatores. Aqui eu tenho, enquanto aqui eu tenho 4 vezes 3, aqui eu vou ter 3 vezes 4. Então, vamos ver quanto é que dá essa multiplicação? Quanto é 4 vezes 3, crianças? Muito bem, 4 vezes 3 são 12. Corretamente. Então, o produto aqui dessa multiplicação é 12. Agora, nós invertemos, né, os fatores. Nós colocamos 3 vezes 4. Quanto é, criança? Também 12. Então, o produto aqui é 12. Então, vejam, na propriedade comutativa, a gente muda a ordem dos fatores, mas o resultado ele é o mesmo. 3 vezes 5, crianças? Muito bem, 15. 3 vezes 5, 15. E quanto é 5 vezes 3? Nós apenas invertemos a ordem dos fatores. Também é 15. Essa é a propriedade que nós vamos chamar de comutativa. Não esqueçam. Bom, e o que seria essa propriedade associativa? A propriedade associativa é aquela onde nós mudamos, né, os fatores de uma multiplicação, mas o resultado também não muda. Então, olha só. Nós mudamos os fatores de uma propriedade associativa, mas não muda ele. Então, eu botei aqui um probleminha para nós lermos juntos. Em um bloco de apartamento, há 3 prédios. Cada prédio tem 10 apartamentos. Em cada apartamento tem 5 janelas. Quantas janelas há em todos os prédios desse bloco? Então, aquele quer saber a quantidade de quê, criança? Vamos grifar para nós podermos saber. Ele quer o quê? Saber quantas janelas. Ele não quer saber quantos prédios, nem quantos apartamentos. Ele quer saber quantas janelas. Então, em um bloco de apartamento, há 3 prédios, né? Então, 3 prédios. Cada prédio tem 10 apartamentos. Vamos grifar para ficar mais fácil para compreender. E em cada apartamento tem 5 janelas. Vamos entender esse problema bem aqui. Eu falei para vocês que quando nós associamos, né,
os fatores de uma propriedade associativa, nós mudamos, no resultado não muda. Então, aqui nós temos 3 vezes. Quanto é 10 vezes 5? Eu queria só lembrar vocês o seguinte, quando nós trabalhamos com a propriedade associativa, uma regra é que nós, primeiramente, devemos calcular, multiplicar o que está dentro dos parênteses. E aí, só depois, nós multiplicamos o outro fator. Então, vamos lá. Aqui nós repetimos 3 vezes, porque a regra é o primeiro que está dentro do parênteses. Aí, repete aqui 3 vezes. Quanto é 10 vezes 5, criança? 10 vezes 5. Então, 5 vezes de 10 dá quanto? Muito bem, 50. Então, 3 vezes 10 vezes 5, 50. É igual. Quanto é 3 vezes 50, criança? 50 mais 50 mais 50. 150. Muito bem. Então, aqui nós temos 150. Olha, prestem bem atenção. Enquanto aqui esse fator estava do lado de fora, ele passou para cá, para dentro dos parênteses. Então, olha só, estamos apenas mudando os fatores, né, dessa propriedade associativa, mas nós vamos ver se o resultado é o mesmo. Então, 3 vezes 10, nós temos quanto, criança? 30. 30. 3 vezes 10, 30. Muito bem. Vezes 5. Quanto é 30 vezes 5? 150. Muito bem. Aqui eu tenho 2 vezes 3 vezes 2. Quanto é? Aí repete o primeiro termo. 2 vezes. 3 vezes 2, 6. Então, quanto é 2 vezes 6? 12. Muito bem. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, vejam que, mesmo mudando os fatores na propriedade associativa, mas o resultado, ele não muda. Então, essa é a nossa aula de hoje. E aí, crianças, nós vamos para casa. Vocês peguem aí o livro de vocês de matemática e vamos resolver da página 105, da página 100 até a página 105. Então, vocês releiam aí, revisitem as páginas, façam a leitura, assistam as videoaulas e tentem responder aí sozinhos, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.